Então, essa é a correção, eu mandei para vocês agora no grupo da escola, tá? Essa é a correção referente à página 151 de Química da aula de segunda-feira. Eu só estou passando aqui porque às vezes houve algumas dúvidas em relação a como construir sua resposta. Então vamos lá. Número 1. O que é radiação? Eu coloquei para vocês. É uma onda eletromagnética ou uma partícula emitida. Tá, professora, o que é isso? Qualquer átomo que quando ele se desfaz, ou seja, quando ele sofre uma interrupção, ele libera raios, né? E aí a gente fala que são partículas emitidas. Isso é uma radiação, tá? Então, por que aconteceu lá a radiação do Césio 137 lá em Goiânia no setor central? Porque houve uma liberação desse átomo de Césio 137 quando abriu a cápsula do equipamento de radioterapia. 2. O que são isótopos? Dê exemplos. Quando a gente coloca isótopos, eu gostaria que a gente fosse lá num conceito básico que isótopos terminou em P, significa que compartilha da mesma quantidade de prótons. Na semana que vem, eu estou preparando uma atividade relacionada com a tabela periódica para que você entenda o que são prótons, o que são elétrons, o que são número atômico, massa atômica, tudo relacionado com a tabela periódica. Então, nesse primeiro momento, a única coisa que você deveria responder aqui são átomos com o mesmo número de prótons, ou seja, terminou em P, mesma quantidade de prótons. Exemplo, eu tenho C, que representa carbono. O carbono, ele tem massa, eu tenho o carbono que tem massa de 12, massa de 13. Porém, compartilha a mesma quantidade de prótons, que é 6, dos dois. Outro exemplo que eu te dei também é o hidrogênio. O hidrogênio, eu tenho ele compartilhando de massa 1 e compartilhando de massa 2, porém com a mesma quantidade de prótons. Aí eu coloquei aqui a fórmula A é igual a P mais N. A representa número de massa, P número de prótons e N número de nêutrons. Eu vou voltar nessa fórmulazinha aqui com vocês na semana que vem. 3. Afinal, o que é radiografia? Isso é bem fácil, né? Você mesmo poderia responder sozinho. É uma espécie de fotografia interna do corpo, tá? É uma foto que eu tiro de dentro do meu corpo. Número 4. O que quer dizer decaimento radioativo? Como ele pode ocorrer? Decaimento significa, eu já falei para vocês, que é quando um átomo separa, a molécula de átomo separa e aí vira pequenas partículas, ou seja, sofre divisões. E o que isso pode ocorrer? Pode provocar radiação, tá? Pode tanto te contaminar ou contaminar o meio ambiente que ele foi liberado. Número 5, seguindo aí na sequência, o que significa o termo meia-vida? Quando se diz que um elemento Césio 137 tem meia-vida, de cerca de 3 anos, que valor significa? Bom, eu coloquei aqui para você. Meia-vida significa o tempo necessário para a atividade do elemento químico, ou seja, é o tempo que ele vai viver ali naquele determinado ambiente, tá? No caso do Césio 137 ter meia-vida de 30 anos, eu coloquei aqui para você que significa que o átomo decaiu na metade de 30 anos, tá? Questão número 6. O que são traçadores radioativos? Como eles podem ser utilizados na medicina nuclear para diagnosticar e traçar doenças? Bom, as substâncias radioativas com o objetivo de detectar micro-organismos nocivos ou células tumorais. Isso é um traçador radioativo. Tem pessoas que quando vai fazer ressonância, tomam um líquidozinho, né? Ou injeta na veia para estimular a visão no computador. É isso, tá? Eles são identificados pela radiação capaz de emitir e ingerir. 7. Por que os traçadores radioativos, quando ingeridos ou injetados, não causam danos ao corpo humano? Porque eles vão ser eliminados pela urina, tá? Nós iríamos eliminá-los, senão ele iria nos causar danos. E última, porque ao olharmos uma radiografia, identificamos regiões claras e escuras na chapa fotográfica colocada atrás do corpo, que se vai imaginar.
Porque o raio-x, ele, na verdade, interage com o cálcio presente nos ossos, tá? Onde tiver mais cálcio, vai ficar mais escuro.